Em 1939, enquanto o mundo voltava seus olhos para a invasão da Polônia e a expansão do nazismo na Europa, um outro conflito ocorria longe dos grandes centros. Em novembro daquele mesmo ano, a pequena Finlândia havia sido invadida pela União Soviética, iniciando uma das guerras mais peculiares da história, a Guerra de Inverno. Apesar de ser pouco conhecido do que outros episódios da Segunda Guerra Mundial, a Guerra de Inverno teve consequências sérias e profundas no decorrer do conflito. O mundo esperava que o Exército Vermelho esmagaria rapidamente a Finlândia. Eles possuíam vantagem numérica em muitos quesitos: homens, tanques, aviões, junto com uma indústria de guerra muito mais robusta. Porém, essa guerra não seria decidida por números. Esquiadores camuflados pela neve, empregando táticas de guerrilha e com conhecimento absoluto de seu terreno, causaram inúmeras baixas aos soviéticos, transformando o que parecia ser uma campanha simples em um pesadelo inesperado para Moscou. No final, os soviéticos até alcançaram seus objetivos militares, mas sofreram imensas perdas, seja em homens ou equipamentos, junto com seu prestígio militar mundial abalado. Mas afinal, como um pequeno exército fora capaz de fazer frente contra uma grande superpotência? Isso tudo nós iremos analisar nesse vídeo sobre a Guerra de Inverno. Em 1809, durante as guerras napoleônicas, o Império Russo havia derrotado o Reino da Suécia e anexado toda a região onde hoje é a Finlândia, sob o título de um grão-ducado autônomo. Durante mais de um século, os finlandeses viveram sob o domínio dos Romanov. E, apesar de ser um grão-ducado com autonomia, os russos impuseram uma opressiva política de russificação que buscou limitar a autonomia e o idioma finlandês. Com o colapso do regime czarista em 1917, a Finlândia se aproveitou do momento para se declarar independente em dezembro do mesmo ano. Porém, o novo país não nasceria estável. Uma guerra civil acontecida em 1918 dividiu profundamente as forças da nação, entre as forças conservadoras, que eram representadas pela Guarda Civil Branca, e as forças comunistas. No final, graças ao suporte militar do exército imperial alemão, a Guarda Civil Branca saiu vitoriosa. Apesar da vitória, essa guerra havia deixado marcas profundas na recém-independente república, com um saldo de mais de 40 mil mortos e um receio profundo da expansão comunista na região por parte da União Soviética, que apoiara as forças comunistas durante a Guerra Civil. A União Soviética, sob o comando de Joseph Stalin, via por sua vez o seu vizinho nórdico como uma grande ameaça às suas fronteiras na região do Istmo da Carélia. A cidade de Leningrado, uma das cidades mais importantes da União Soviética e que fora o berço da Revolução Russa, estava apenas a 30 quilômetros da fronteira finlandesa. E os soviéticos acreditavam que aquela região do Istmo seria o local de um futuro possível ataque da Alemanha a partir da Finlândia. Apesar de terem assinado um pacto de não agressão em 1932, a desconfiança entre os dois países persistia. Em 1938, Stalin ordenou seu ministro das Relações Exteriores Vyacheslav Molotov que propusesse a Helsinki uma troca de territórios. Os soviéticos propuseram que os finlandeses recuassem 50 quilômetros ao norte da sua fronteira com o Istmo da Carélia e cedessem algumas ilhas na região do Golfo da Finlândia. Em troca disso, a União Soviética ofereceria mais de 5.000 quilômetros quadrados de terra na região da Carélia Oriental. Os políticos finlandeses rechaçaram a proposta. Percebendo a desvantagem em abandonar uma posição geopoliticamente estratégica às portas de Leningrado, em troca das terras pobres e inférteis da Carélia Oriental. Alguns historiadores defendem a ideia de que, caso a Finlândia tivesse aceitado esse acordo, a Guerra de Inverno poderia ter sido evitada. No entanto, é discutível que as exigências de Moscou teriam parado por ali. Em 23 de agosto de 1939, Vyacheslav Molotov e o ministro alemão Joachim von Ribbentrop haviam selado um pacto de não agressão entre seus países, uma das manobras diplomáticas mais infames da história. Publicamente, esse era um acordo que previa a cessão das hostilidades entre a União Soviética e a Alemanha nazista por um período de 10 anos. Mas secretamente, ele acordava na divisão dos países da Europa Oriental entre os signatários, sendo estes países a Polônia, as repúblicas bálticas Lituânia, Letônia e Estônia, junto com a Finlândia. A Finlândia estava dentro da zona de influência dos soviéticos. Esse tratado foi um duro golpe para a Finlândia,
que agora se encontrava isolada dentro do cenário político. Os finlandeses esperavam contar com o apoio dos alemães no caso de uma possível agressão russa, muito devido à aversão de Adolf Hitler e o nacionalsocialismo contra o comunismo. Após a assinatura do pacto Molotov-Ribbentrop, Moscou voltou-se para a Finlândia com novas exigências. A União Soviética exigiu que fosse recuado 60 km de fronteira finlandesa no Istmo da Carélia, cedessem todas as ilhas orientais do Golfo da Finlândia e alocassem a Península de Hanko para a instalação de uma base naval soviética por um período de 30 anos. Os finlandeses estavam dispostos a renegociar um ajuste em sua fronteira e ceder algumas ilhas, porém em nenhuma hipótese permitiriam a instalação de bases russas em seu país, visto como o primeiro passo para perderem sua soberania. À frente da defesa finlandesa estava Carl Gustav Emil Mannerheim, um veterano do exército imperial russo e que comandou as forças brancas durante a Guerra Civil Finlandesa. Ele compreendia profundamente a estrutura e as limitações do aparato militar soviético. Mannerheim sabia que a Finlândia não poderia vencer uma guerra a longo prazo pela força bruta contra a Rússia, mas sim precisaria ser pela adaptação. Ele buscou modernizar o frágil exército finlandês, com equipamento de novas armas e um ensino de táticas de guerrilha pela adaptação ao terreno do país. Voltando para o cenário diplomático, o auge das tensões entre União Soviética e Finlândia aumentaram em outubro de 1939. Nesse mês, o representante da Finlândia, Juho Paasikivi, se reuniu com Joseph Stalin e Vyacheslav Molotov em Moscou. Na conversa, diante da resistência finlandesa em aceitar suas demandas, Molotov teria perguntado impacientemente: "A intenção de vocês é causar uma guerra?" A resposta de Paasikivi foi seca e direta: "Nós não queremos, mas ao que parece, vocês sim." As vias diplomáticas haviam se esgotado. Em 30 de novembro de 1939, após forjar um falso ataque finlandês ao vilarejo russo de Mainila, a União Soviética deu início à sua invasão. Mais de 400 mil homens do Exército Vermelho atravessaram as fronteiras da Finlândia. A guerra estava declarada. O alto comando soviético havia planejado a ofensiva em larga escala meses antes. O objetivo era claro: esmagar rapidamente a resistência finlandesa. No Istmo da Carélia, onde concentraram a maioria de suas divisões, o 7º e o 13º Exército receberiam ordem de tomar Viipuri e avançar em direção a Helsinki. No centro, o 9º Exército deveria cortar o país ao meio, avançando até a cidade costeira de Oulu e interrompendo a ligação ferroviária com a Suécia. Ao norte, o 14º Exército ocuparia Petsamo e pressionaria os finlandeses para o sul. Para Stalin, era um plano militar ambicioso, baseado na superioridade numérica e na expectativa de uma vitória rápida. Inclusive, ele acreditava que o seu exército seria recebido de braços abertos pela população, já que, na visão dele, os finlandeses eram um povo oprimido por uma ditadura burguesa. No mesmo dia, sirenes de guerra ecoavam por toda Helsinki. Bombardeiros soviéticos cruzavam os céus diariamente, bombardeando vários bairros civis. Muitos prédios foram destruídos e com muitas pessoas morrendo. A guerra havia chegado em suas casas. O clima geral entre o povo finlandês era de grande apreensão, pois sua nação tivera sua soberania violada por uma grande potência externa. Ninguém pensava em si mesmo, somente no que poderia ser o destino de sua nação. A disparidade do número de homens e equipamentos entre o exército finlandês e soviético era colossal. A União Soviética apostava que esmagaria a Finlândia com força bruta. Ao longo de toda a campanha, eles mobilizariam cerca de 700 mil homens, mais de 2.000 tanques, incluindo os pesados T-28 e T-35 que ficariam conhecidos durante a campanha como verdadeiros monstros inúteis, milhares de peças de artilharia, 3.000 aeronaves e diversos caminhões de transporte. Do outro lado, havia uma nação com pouco mais de 3 milhões de pessoas. Antes da guerra, o exército finlandês contava somente com 32 mil militares ativos. Após uma campanha de mobilização emergencial, eles aumentaram seus números para um pouco mais de 400 mil homens. Em tanques, a Finlândia possuía poucos, tendo somente Vikers de 6 toneladas importados da Grã-Bretanha, e não possuíam artilharia, somente metralhadoras. A aviação finlandesa também era limitada, possuindo somente algumas centenas de caças, sendo eles os Curtiss Hawk 75 dos Estados Unidos. Porém, os russos haviam subestimado uma coisa dos finlandeses, e não foram o número.
mas sim o inverno e a determinação finlandesa. Apesar da conquista dos primeiros povoados próximos da fronteira, o avanço soviético não ocorreria como esperado. Os generais soviéticos esperavam esmagar rapidamente as defesas finlandesas. No papel, a vitória parecia inevitável, mas o inverno não estava no papel. Na região, as temperaturas chegavam a menos 40 graus negativos. Florestas densas e totalmente estreitas transformavam as colunas de blindados soviéticos em alvos fáceis para os atacantes finlandeses. Muitos tanques, inclusive, ficavam fora de combate, devido ao congelamento de seus motores diante do inverno rigoroso. Ademais, as vestimentas dos soldados soviéticos não eram nem um pouco adequadas às baixíssimas temperaturas da região, com muitas baixas em suas fileiras se devendo principalmente ao inverno extremo. O que deveria ser uma marcha rápida e gloriosa se tornou um pesadelo logístico muito grande para Moscou. O 7º e o 13º Exércitos tiveram seu avanço interrompido diante da sólida defesa da linha Mannerheim. O fracasso se devia principalmente ao fato de que os generais soviéticos apostavam em grandes ataques de ondas humanas, com os blindados e a infantaria atacando separadamente e de modo desorganizado, se tornando alvos fáceis para os defensores finlandeses. No istmo da Carélia, os soviéticos encontraram o principal obstáculo à sua ofensiva, a chamada Linha Mannerheim. Batizada em homenagem ao marechal Carl Gustav Emil Mannerheim, já citado anteriormente, a linha não era uma muralha contínua como a linha imaginou dos franceses. Era uma rede de fortificações, bunkers, trincheiras e posições camufladas que exploravam perfeitamente o terreno. Ela se estendia desde a cidade de Taipei, na costa leste, até o extremo oeste do istmo. Mais do que concreto, ela era sustentada por disciplina, mobilidade e conhecimento do ambiente. Ali, a guerra deixaria de ser uma simples invasão e se transformaria numa luta pela sobrevivência. Enquanto o alto comando soviético apostava em divisões mecanizadas, avançando por estradas estreitas, os finlandeses lutavam de maneira completamente diferente. Ao invés de confrontos frontais diretos, aplicavam mobilidade, camuflagem e conhecimento do terreno. Nas florestas cobertas de neve, surgiam silenciosamente os esquiadores finlandeses, vestidos de branco, moviam-se rapidamente entre as árvores, atacavam colunas soviéticas e desapareciam antes que os blindados pudessem reagir. Quando uma longa coluna soviética ficava presa em uma estrada cercada por mata densa, os finlandeses aplicavam a tática conhecida como mote, palavra que significa pilha de lenha. Eles cortavam a coluna em vários segmentos isolados. Cada grupo soviético ficava cercado, sem suprimento, combustível ou comunicação. A superioridade numérica soviética desaparecia. Divisões inteiras começaram a ser destruídas dessa forma, especialmente na frente central, e havia ainda uma outra arma simbólica. Garrafas de vidro cheias de combustível, com um pano embebido como pavio, quando lançados contra os tanques soviéticos, transformavam-se em bombas incendiárias improvisadas. Os finlandeses apelidaram a arma com ironia, coquetel Molotov, uma referência direta ao ministro soviético Vyacheslav Molotov, que afirmava que os bombardeiros soviéticos não eram bombas, mas cestas de pão humanitário. Se Moscou enviava o pão, Helsinki enviava a bebida. Nascia ali uma arma que ficaria famosa em conflitos no mundo inteiro. Entre os muitos soldados que lutaram nas florestas congeladas da Finlândia, um nome se tornaria lendário: Simon Raia. Conhecido como a Morte Branca, Raia operava sozinho, camuflado na neve e utilizando um rifle com mira de ferro, uma escolha deliberada para evitar reflexos que pudessem entregar sua posição. Em temperaturas extremas, ele se tornaria um dos atiradores mais letais da história militar, com centenas de baixas confirmadas. Mais do que um indivíduo, Raia representava uma realidade maior: a capacidade dos finlandeses de transformar o ambiente a seu favor e resistir contra um inimigo muito superior. O maior exemplo do sucesso das táticas de combate em terreno dos finlandeses foi a Batalha da Estrada de Hattusuomo-Salmi, ocorrida entre dezembro de 1939 e janeiro de 1940. Nessa batalha, uma única divisão de esquiadores finlandeses aniquilou duas divisões soviéticas inteiras que contavam com tanques e artilharias. No início de dezembro, a 163ª Divisão Soviética, que contava com mais de 20 mil homens, marchou em direção ao vilarejo de Suomussalmi. Apesar de ter enfrentado tenaz resistência de uma brigada policial, eles conseguiram tomar a vila. Os finlandeses começaram a preparar um contra-ataque, com o 27º Regimento, que contava com mais de 5 mil homens,
e era comandado pelo coronel Hjalmar Silasvuo, chegando à região no dia 10. Usando seus esquis de forma ágil e silenciosa, a 27º Regimento estabeleceu uma posição de bloqueio na estrada entre Hatt e Suomussalmi, isolando a 163ª Divisão. Como reação, os comandantes soviéticos enviaram a 44ª Divisão, que estava em Hatt, um vilarejo a leste de Suomussalmi, para chegar ao local em que os soviéticos estavam cercados. Silasvuo iniciou um forte contra-ataque contra a divisão soviética em Suomussalmi, e após alguns dias de combate arraigado, a divisão soviética perdera milhares de homens em decorrência das incursões noturnas dos finlandeses. Enquanto a 163ª Divisão Soviética congelava e era lentamente destruída nas florestas da Finlândia, a 44ª Divisão marchava lentamente pela estrada de Hatt, ignorando a presença finlandesa. O regimento de Silasvuo, que recebera reforços e agora somava 11.000 homens, lançou um agressivo ataque contra as vanguardas soviéticas na estrada, disseminando o caos entre os soldados e dividindo-os em motes. Eles sofreriam diversos ataques dos finlandeses dia e noite até serem aniquilados. No dia do Ano Novo, a divisão soviética que estava cercada em Suomussalmi foi completamente obliterada pela 27º Regimento, com os finlandeses fazendo mais de 500 prisioneiros. Eles saquearam os equipamentos inimigos, obtendo várias de peças de artilharia, armas leves, caminhões e tanques. No dia 6, foi a vez da 44ª Divisão, que, estando completamente desgastadas pelos constantes ataques, recuou com poucos sobreviventes e deixando centenas de tanques e caminhões como espólio para os finlandeses. As baixas soviéticas somaram mais de 20.000 homens, com eles perdendo uma quantidade considerável de material bélico. Os finlandeses perderam 1.000 homens, uma diferença exorbitante. Essa batalha foi uma das maiores derrotas militares da União Soviética, e mostrou ao mundo a fragilidade do comando militar soviético contra uma resistência bem estruturada. Apesar desse cenário desigual, a Finlândia não estava sozinha. A agressão da União Soviética contra a pequena democracia finlandesa gerou uma comoção internacional. O primeiro ato de apoio foi a expulsão da União Soviética da Liga das Nações, com muitos países declarando total apoio militar à causa finlandesa. França e Reino Unido providenciaram o envio de dezenas de tanques e aviões para o exército finlandês, além de estudarem um plano de enviar um contingente de mais de 300.000 homens para desembarcar em Petsamo, embora esta ideia tenha sido descartada após os soviéticos tomarem a cidade. A Itália de Mussolini anunciou o envio de mais de 50 aviões Fiat G para a Força Aérea Finlandesa, mas a principal ajuda veio de seu vizinho sueco, que enviou uma força de 9.000 voluntários e a doação de 37 canhões antitanques Bofors de 37 mm, que seriam indispensáveis contra os tanques russos. Enquanto o exército finlandês enfrentava o avanço soviético nas linhas de frente, outro elemento fundamental sustentava o esforço de guerra do país: a organização voluntária feminina conhecida como Lotta Svard. Formada por milhares de mulheres, a Lotta Svard desempenhou funções essenciais para a resistência finlandesa. Elas atuavam como enfermeiras, operadoras de rádio, cozinheiras e auxiliares logísticas, liberando os homens para o combate direto. Em um país com recursos limitados, essa mobilização total da sociedade foi decisiva. A guerra naquele contexto não era travada apenas nas florestas congeladas da Carélia. Ela envolvia toda uma nação. A resiliência dos finlandeses surpreendeu o mundo. A imprensa internacional retratou os finlandeses como heróis. O Exército Vermelho foi completamente ridicularizado e muitos olharam suas derrotas com otimismo, especialmente os alemães. Mas a guerra ainda não tinha terminado. Por meados de janeiro, a guerra passaria por um grande período de estagnação. Durante boa parte desse tempo, não houve grandes avanços em todas as frentes. Na frente norte, o 14º Exército conseguiu conquistar o seu objetivo inicial de tomar a cidade de Petsamo. Porém, ficaria estagnado durante toda a fase final da guerra, devido à resistência finlandesa que os impediu de avançar mais ao sul. Irritado pela humilhação sofrida em Suomussalmi e em outras frentes, Stalin dispensou vários oficiais e colocou o Marechal Simeon Timoshenko no comando do Exército Vermelho. Timoshenko, observando a situação atual do exército, realizou manobras significativas na estratégia soviética. Agora as divisões não seriam mais guiadas por ordens vagas e confusas como fora na Polônia, mas sim por objetivos claros e detalhados. Os soviéticos aprenderam duras lições com seus fracassos.
Ele começou a reunir numerosas divisões no istmo da Carélia para uma nova ofensiva. A estratégia de ataque mudaria drasticamente. Agora a infantaria e os blindados atacariam de modo coordenado, com as unidades de infantaria oferecendo apoio aos blindados pela retaguarda, evitando os ataques de coquetéis Molotov das unidades de defesa finlandesa próximas. Além disso, os tanques não adentrariam mais espaços estreitos sozinhos. As unidades de artilharia ofereceriam suporte com massivo bombardeio sobre alvos bem definidos antes do ataque. No início de fevereiro, os soviéticos iniciaram intensos ataques ao longo de todo o istmo, forçando os finlandeses a abandonar a linha Mannerheim para uma segunda linha defensiva próxima de Viipuri. Mannerheim sabia que se os russos tomassem Viipuri, a guerra estaria perdida, já que não haveria mais nenhum obstáculo até Helsinki. A situação se tornava crítica a cada dia para os exaustos finlandeses. As munições de artilharia escasseavam a cada ataque soviético e os bombardeios incessantes impediam-os de reforçar suas posições defensivas. O exército finlandês já não possuía mais reforços. Além disso, a Suécia havia cessado o fornecimento de armas e munições à Finlândia, pois temia represálias por parte da União Soviética. Em 26 de fevereiro, os finlandeses tentaram um contra-ataque contra uma divisão soviética nas proximidades de Rovaniemi. Esse foi o primeiro ataque finlandês com o emprego de tanques Vickers. Porém, muitos apresentaram problemas durante a batalha e houveram problemas de comunicações entre as unidades. No fim, os soviéticos repeliram o ataque finlandês graças ao apoio da artilharia pesada. Foi ordenada uma retirada total para Viipuri. Mesmo sob pressão dos tanques e da artilharia soviética, os finlandeses estabeleceram uma firme defesa que impediu a captura total de Viipuri pelos russos. Em 13 de março, a Finlândia e a União Soviética assinaram um cessar-fogo. Stalin temia que, caso a guerra se estendesse por mais tempo, os países aliados poderiam intervir diretamente com o envio de tropas. E a Alemanha, que desde o início declarou uma cínica neutralidade, poderia mudar sua posição. Os finlandeses foram obrigados a aceitarem as rígidas condições dos soviéticos. Em março de 1940, a Guerra de Inverno chega ao fim com a assinatura do Tratado de Moscou. Nesse acordo, a União Soviética ficaria com 10% do território finlandês, incluindo a província de Sala, o istmo da Carélia e as ilhas orientais do Golfo da Finlândia. A cidade de Viipuri agora estava sob controle dos soviéticos. Além disso, eles conseguiram alocar uma base naval em Hanko por um período de 30 anos, exatamente como queriam. Esse acordo forçou mais de 400 mil famílias a abandonarem seus lares nessas áreas em pleno inverno. Foi uma vitória pírrica para os russos, que perderam mais de 250 mil homens e muitos feridos em toda a campanha. A Finlândia também sofrera perdas em suas fileiras, somando mais de 25 mil mortos e mais de 40 mil feridos. Os finlandeses pagaram um alto preço por sua liberdade, mas mantiveram sua soberania, diferente da Polônia e das repúblicas bálticas. O fiasco militar soviético diante do mundo traria consequências importantes para os eventos posteriores da Segunda Guerra. As derrotas dos russos fortaleceram a crença de Hitler de que o Exército Vermelho era fraco e incompetente, algo que influenciaria muito em sua decisão de atacar a União Soviética em 1941. Isso fez Stalin perceber a necessidade de modernizar e reformar a cadeia de comando do exército. Embora a paz tenha sido firmada, o ressentimento entre a Finlândia e a União Soviética mantinha-se grande. Apesar de assegurar sua independência, a Finlândia sofria pressão política e econômica constante de Moscou, com os diplomatas russos exigindo resoluções sobre os direitos de exploração do níquel em Petsamo. O exército soviético manteve algumas divisões em sua nova fronteira, e a Finlândia receava que a União Soviética poderia atacar novamente. O comandante Mannerheim assumiu a tarefa de criar fortificações ao longo da fronteira e rearmar o exército finlandês. Sem o apoio das potências ocidentais aliadas, ocupadas demais com a sua própria sobrevivência, a Finlândia começou a olhar para o outro lado, para a Alemanha. No final de 1940, o recém-eleito presidente Risto Ricci iniciou uma forte campanha para restabelecer as boas relações com a Alemanha nazista. O regime nazista também via a União Soviética como inimiga, e via a Finlândia como um possível parceiro estratégico no norte. Inicialmente, os contatos foram discretos. Os alemães buscavam negociar um acordo que autorizasse a passagem de tropas alemãs pelo Golfo da Finlândia. Em meados de agosto de 1940,
receio de um possível ataque soviético à Finlândia levou Hitler a suspender o embargo de armas aos finlandeses. Com o fracasso das negociações sobre o direito de exploração das minas em Petsamo, as relações entre a Finlândia e a União Soviética deterioraram-se. Em janeiro de 41, o fluxo de tropas alemãs na região aumentou muito. Os alemães e finlandeses discutiram planos de um ataque conjunto contra a União Soviética no caso de uma agressão. Isso poderia ser uma oportunidade para a Finlândia recuperar suas terras perdidas e garantir sua segurança política e militar. Em 22 de junho de 1941, a Alemanha nazista lançou a maior ofensiva da história militar contra a União Soviética, conhecida como Operação Barbarossa. Os alemães mobilizaram divisões de ataque no Golfo da Finlândia contra a Marinha Soviética. A Finlândia viu nisso a chance de reverter as imposições do Tratado de 1940. Assim, em 25 de junho, após terem suas cidades no sul bombardeadas pelos russos, os finlandeses se alinharam militarmente com a Alemanha, iniciando a Guerra de Continuação, ou Segunda Guerra de Inverno. Diferente da Guerra de Inverno, na qual a Finlândia sofreu uma agressão da União Soviética, a Guerra de Continuação foi uma agressão por parte dos finlandeses na tentativa de reverter o resultado do Tratado de Paz de Moscou. A Finlândia entrou como co-beligerante alinhada com os interesses militares e estratégicos da Alemanha. Apesar de colaborar militarmente com os nazistas, os finlandeses nunca assinaram uma aliança formal com Adolf Hitler, limitando-se somente a recuperar os territórios perdidos na Guerra de Inverno e evitando participar diretamente do bombardeio contra Leningrado. A comunidade judaica finlandesa não foi alvo de perseguição sistemática pelo Estado, mostrando que sua guerra não era ideológica, mas sim pragmática. Agora, com o exército rearmado e reforçado por divisões alemãs, os finlandeses rapidamente reconquistaram os territórios que haviam perdido na Carélia e no leste do Lago Ladoga. Inclusive, ultrapassaram os limites anteriores à guerra. O objetivo? Criar uma linha defensiva mais estratégica, profunda e segura contra a União Soviética. Ao sul, as forças alemãs cercavam Leningrado, enquanto ao norte, a Finlândia pressionava o flanco soviético. O arsenal finlandês havia melhorado consideravelmente. Graças aos alemães, os finlandeses importaram caças Me-109G e tanques Sturmgeschütz, ou Stug-3, fornecidos pela Alemanha, causando inúmeras baixas auxiliares soviéticas. Entre 1942 e 1943, o conflito entrou em estagnação. Os finlandeses focaram em fortificar suas conquistas territoriais ao longo de uma grande linha defensiva. Embora os alemães pressionassem os finlandeses para realizar um avanço maior, Mannerheim estava ciente das limitações de seu próprio exército e ordenou o fim dos avanços. Nas regiões ocupadas, os soviéticos incentivaram fortemente a guerrilha contra a população civil finlandesa. Ocorreram vários ataques contra vários povoados finlandeses, causando centenas de mortes entre mulheres e crianças. Os finlandeses responderam contra-atacando e caçando os grupos de guerrilha. Os soviéticos também continuaram realizando bombardeios contra vilarejos e cidades da Finlândia, mas não sem sofrerem grandes danos pelos contra-ataques da aviação finlandesa. O entusiasmo deu lugar ao desgaste. Enquanto isso, no fronte oriental, a Alemanha começava a perder terreno. No início de 1943, a derrota em Stalingrado mudaria o curso da guerra. A União Soviética retomava a iniciativa. Os finlandeses sabiam que um grande contra-ataque viria. Esse ataque ocorreria na região de Tallinn-Antala em 44. Em 9 de junho de 1944, o Exército Vermelho lançou uma ofensiva massiva contra as linhas finlandesas. Artilharia pesada, tanques T-34 modernos, superioridade numérica esmagadora. A linha defensiva finlandesa começou a ceder, e a Carélia foi novamente invadida. O momento decisivo viria na Batalha de Tali em Antala. Ocorrida entre junho e julho de 1944, a maior batalha já travada na história dos países nórdicos. Nesse lugar, o destino da Finlândia seria decidido. Durante semanas, combates intensos devastaram florestas e vilarejos. Os finlandeses, em grande inferioridade numérica, empregaram suas táticas de guerrilha em terreno contra as grandes divisões soviéticas, retardando o avanço inimigo e causando milhares de baixas. Com o apoio da Luftwaffe, a aviação finlandesa infligiu pesadas baixas
a aviação soviética. A infantaria finlandesa armada com os lançadores antitanque Panzerschreck destruiu centenas de tanques dos russos. Apesar disso, o exército finlandês sofreu perdas significativas também, principalmente durante a retirada. A Batalha de Taliantala foi o confronto mais decisivo da Guerra de Continuação, pois ela fez Stalin entender que a Finlândia era muito mais resiliente do que ele esperava, e que não valia a pena desperdiçar homens e equipamentos por tão pouco. Isso evitou a ocupação total do país, fazendo os soviéticos desviarem muitas divisões da região para a frente principal contra os alemães, o suficiente para negociar. Com um grande número de perdas e o impasse na Batalha de Taliantala, União Soviética e Finlândia assinam um armistício em setembro de 1944. As condições nesse armistício eram duras. As fronteiras voltariam a ser ao que eram em 1940, mas com a Finlândia cedendo a região de Petsamo. Os finlandeses teriam que pagar mais de 300 bilhões de dólares em reparações de guerra para a União Soviética. Havia também uma exigência inesperada. A Finlândia seria obrigada a expulsar todas as tropas alemãs do país em um curto prazo de 2 semanas. Após assinarem o armistício de Moscou, os finlandeses entraram em choque contra seus antigos aliados. Os alemães se recusaram a se retirar do país. Isso gerou a chamada Guerra da Lapônia. O exército alemão estava concentrado na região da Lapônia, que fica ao norte da Finlândia, e os finlandeses usaram as mesmas táticas da Guerra de Inverno contra eles, forçando os alemães a recuarem. Nesse processo, a Wehrmacht aplicou a estratégia de terra arrasada no país, incendiando completamente a cidade de Rovaniemi. No final, os finlandeses conseguiram resistir à pilhagem dos alemães e, em abril de 1945, o país estava livre da ocupação alemã. Com a ratificação do Tratado de Paris em 1947, a Finlândia assinou uma paz definitiva com a União Soviética. Nesse tratado, os finlandeses foram obrigados a fazer novas concessões, entre eles o arrendamento da península de Porkala para uma base naval por 50 anos aos soviéticos, a liberação de todos os prisioneiros russos e o banimento de organizações paramilitares com suspeitas de tendências fascistas, incluindo o LOTA. A guerra estava encerrada. A Finlândia perdeu 11% do seu território, teve que pagar pesadas reparações de guerra e desmobilizar o seu exército. Apesar de terem jogado de ambos os lados, os finlandeses estavam apenas tentando garantir a autonomia política de sua nação, diante de um cenário geopolítico hostil em que os mais fracos eram sacrificados em prol dos mais fortes. A Finlândia perdeu territórios, pagou reparações e fez concessões dolorosas, mas manteve aquilo que muitos países da Europa Oriental perderam no processo: sua independência. Em meio ao choque de impérios, os finlandeses, graças ao seu espírito combativo, sobreviveram.